Tupã Marechal. Mas nem todo paciente com obesidade pode passar por uma cirurgia bariátrica. A realização do procedimento precisa obedecer a critérios estabelecidos pelo médico. A repórter Laila Lac vai nos ajudar a entender essas regras porque ela está ao lado de uma endocrinologista. Olá, Laila, boa tarde. De acordo com os médicos, a bariátrica é indicada para quais casos? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Isso mesmo, nem todos os obesos podem se submeter à cirurgia. Quem explica melhor é a doutora Camila Maciel. Boa tarde, doutora. Os pacientes precisam ter um peso mínimo para fazer essa cirurgia? Sim, eles precisam. Existem, inclusive, alguns critérios, algumas indicações, então, para a cirurgia bariátrica. Esse paciente tem que ter tentado, pelo menos 2 anos, fazer algum outro tipo de tratamento, como dieta, atividade física e uso de medicações para tentativa de perda de peso. E se isso não foi conseguido e este paciente tem o que a gente chama de IMC, que é o índice de massa corpórea, de 35 a 40, com outros fatores de risco como diabetes, hipertensão arterial, alteração de colesterol, alteração nas articulações, este seria um critério para indicação da cirurgia. Outro seria o índice de massa corpórea acima de 40, o que configura a obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. Então essas seriam as indicações para a cirurgia. E os pacientes com doenças crônicas, os obesos com doenças crônicas também podem fazer a cirurgia ou existem algumas contraindicações? Na verdade, são os que a indicação é ainda mais forte, Porque a partir do momento que o paciente se submete à cirurgia bariátrica e tem uma perda de peso importante, de doenças como diabetes, essas que a gente conversou, hipertensão, colesterol, todas essas doenças, então, elas entram que a gente chama de remissão. Então, o paciente, ele consegue, na verdade, retirar medicações a partir do momento que ele perde peso. Qual a média de peso que se espera que o paciente perca depois da cirurgia? Em torno de 30% a 40% do peso inicial. Isso é muito variável, cada paciente vai ter uma resposta diferente, E as pessoas se preocupam muito com os riscos da cirurgia de redução do estômago. Quais são esses riscos? Na verdade, se a gente olha para a cirurgia aberta, ela é uma cirurgia que apresenta mais riscos, Para a cirurgia feita por vídeo, então o risco ele é atenuado, mas ainda assim existe um risco de 10% a 20% de complicações, como em alguma outra cirurgia de grande porte, por exemplo, infecção, hérnia, pneumonia, trombose, tanto pulmonar quanto em membros, Então, esses são os riscos, mas o risco de uma outra cirurgia de grande porte são equivalentes, então. Existe a chance do paciente engordar tudo de novo? É um cuidado que esse paciente tem que ter para o resto da vida. Então, dieta, atividade física vai continuar sendo importante. Se ele não muda o hábito de vida, o risco de ganhar peso de novo existe. Então, o acompanhamento médico é fundamental. Com certeza, principalmente a longo prazo. Eu acho que às vezes os pacientes se esquecem do acompanhamento com o endocrinologista a longo prazo para tentar, por exemplo, doenças como deficiência de vitamina, de ferro, a osteoporose precoce é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Então esse paciente ele precisa do acompanhamento a longo prazo e isso eu acho que eles têm se esquecido. Muito obrigada pelas informações. São cuidados importantes para o sucesso da cirurgia e para